Boa tarde, pessoal, e bem-vindos a mais um episódio do Rumores da Inês, seu podcast semanal sobre a carreira e vida da cantora Taylor Swift. Eu sou Rafaela, a sua host. Nas redes sociais, eu sou conhecida como Do Ré Mi Fá. O meu objetivo, tanto no TikTok, no Twitter e aqui, é falar do ponto de vista de uma pessoa que é fã da Taylor Swift desde o lançamento do primeiro álbum e trazer algumas curiosidades que fãs mais novinhos podem ainda não saber e fãs mais antigos gostam de reviver. Ao longo dos últimos episódios, a gente acompanhou um pouco sobre a família da Taylor Swift, a infância da Taylor Swift e hoje, então, a gente chega no momento em que Taylor Swift descobre a cidade de Nashville, o berço da música country dos Estados Unidos. Então, vamos lá! Eu tinha comentado com vocês nos episódios anteriores como a Taylor Swift morava com os pais dela na Pensilvânia e quando ela fez 10 anos, eles se mudaram para a casa dos sonhos dos pais dela, né? Era uma mansão, eles viviam em segurança, tinham uma vizinhança maravilhosa. E mais ou menos na mesma época, os pais dela conseguiram comprar uma casa no lago, assim, uma casa de verão, onde eles podiam passar as férias. Então, realmente, a situação financeira da família da Taylor estava melhor do que nunca naquele momento. Eles tinham uma grande estabilidade financeira. Claro, aqui no Brasil eles seriam considerados pessoas ricas, né? Mas nos Estados Unidos eles são classe média alta, assim, a gente pode dizer que eles tinham uma grande segurança financeira, que eles não precisavam se preocupar com as contas do mês e podiam ter aí alguns gastos extras, né? Como manter uma casa de verão, que não é todo mundo que pode pagar por uma coisa dessas. Mais ou menos nessa época, como também eu já disse nos episódios anteriores, foi quando a Taylor começou a se interessar por música. Ela descobriu suas grandes influenciadoras musicais ali, como a Shania Twain, as Dixie Chicks, né? Que hoje em dia se chamam só The Chicks, e começou então a virar ali o seu lado criativo para essa parte de criar música, quando anteriormente ela pensava em talvez escrever livros. Então nesse momento ela percebe que ela pode fazer poemas em formato de música. Nesse momento, então, a Taylor começa a descobrir a ideia de Nashville, que é considerado o berço da música tradicional norte-americana, a música tradicional dos Estados Unidos. Então, eu decidi trazer para vocês hoje o motivo pelo qual Nashville é considerado o berço da música country. Porque eu acredito que muitas vezes a gente só fala assim, ela foi para Nashville para encontrar a carreira dela. Muitas pessoas devem ficar pensando, mas por que Nashville? Por que não, sei lá, Los Angeles, por exemplo? Que a gente escuta muitas pessoas que buscam uma carreira artística falarem sobre ir para Los Angeles. Então, agora, nesse começo de episódio, eu vou dar para vocês um parecer a respeito do o que faz Nashville ser essa capital da música tradicional norte-americana. Para entender essa importância de Nashville na música tradicional norte-americana, a gente precisa falar sobre o Grand Ole Opry. O Grand Ole Opry é um show semanal de música country que foi fundado lá em novembro de 1925. Isso é, né, há quase 100 anos atrás. E aí aqui fazendo um parênteses que, gente, em 1925, então 2025 provavelmente vai ter uma grande comemoração, né? Tomara que a Taylor vá. Então, né, há quase 100 anos atrás, foi formado esse show que tem como objetivo, até hoje, fazer um espetáculo com novos nomes da música e os veteranos mais incríveis, assim, que topem participar. Ao mesmo tempo, né, ali no mesmo show. Então, o show consiste dessas pessoas tocando a música mais tradicional dos Estados Unidos. As pessoas podem ir assistir ao Grand Ole Opry ao vivo, na plateia, e hoje em dia, os ingressos custam cerca de R$300. Ou então, você pode ouvir pelo rádio. Por um tempo, as performances do Grand Ole Opry chegaram a ser televisionadas, mas isso não deu muito certo, não é o foco realmente do programa, então eles voltaram a ser só uma transmissão de rádio. E essa é a forma tradicional do Grand Ole Opry, já que ele é a transmissão de rádio mais antiga da história dos Estados Unidos. Ela acontece, né, então, desde 1925 e continua no ar até hoje. O Opry, ele foca em tocar músicas que eles chamam de música de celeiro, que seria uma mistura de músicas country, folk, bluegrass,
americana e gospel, que são vários estilos de música que compõem o que é considerado a música mais tradicional americana. Quando o Opry foi criado, ele acontecia em um estúdio de rádio com uma plateia super minúscula, assim, tipo, pouquíssimas pessoas conseguiam ir assistir lá ao vivo. Mas acontece que o programa começou a fazer muito sucesso mesmo, assim. Então, na década ali de 1930, ele passou a acontecer em um auditório muito maior, porque ele era líder de audiência no horário em que ele tocava em 30 dos 50 estados dos Estados Unidos. Então, muita gente chegava a viajar para Nashville para ir assistir o Grand Ole Opry ao vivo. E aí, uma estratégia que eles criaram para tentar limitar o público foi começar a cobrar ingresso, que antes eles não cobravam. E em um primeiro momento, esse ingresso custava 25 centavos de dólar. O que é engraçado de falar hoje em dia, né, gente? Mas na década de 1930, isso era bastante dinheiro, né? Aí eles decidiram cobrar para evitar que as pessoas todas pudessem ir, pudessem pagar e tentar de alguma forma limitar ali a participação, mas não deu certo. As pessoas continuavam se acumulando nas portas ali do auditório para conseguir entrar. Para vocês terem uma noção da importância do Grand Ole Opry, eu vou citar aqui alguns fatos históricos que se referem ao show. No dia 2 de outubro de 1954, o Elvis Presley se apresentou no Opry e ele chegou a ser bem recebido pelo público. Mas o Jim Denny, que é um dos idealizadores do show, disse que o Elvis Presley, o senhor Elvis Presley, simplesmente não combinava com o show e que ele nunca mais seria convidado. Então, assim, eles não dependiam da participação do Elvis Presley para fazer sucesso. Eles tinham cacife suficiente para dizer: a gente não quer o Elvis Presley no nosso show. Também foi durante um dos shows do Grand Ole Opry que o Johnny Cash, né, o Man in Black, uma das maiores figuras do rock e do country da história, conheceu a June Carter, que viria a ser, né, o grande amor da sua vida, e a sua esposa. Depois disso, os dois performaram no dia 5 de julho de 1956 no Grand Ole, porque, como eu comentei com vocês, são vários shows em um show só, né? Então, muitos artistas se apresentam ali. O Johnny Cash era um dos convidados, a June Carter era outra das convidadas, e eles se conheceram ali e se apaixonaram. 10 anos depois, o Johnny Cash se apresentou de novo no Opry, só que ele estava muito bêbado na hora da apresentação, e aí ele ficou bravo com alguma coisa, e ele pegou o microfone e começou a quebrar todas as luzes do palco. E ele tava, assim, num acesso de raiva, e aí, por conta disso, ele foi banido do programa por muitos anos, só sendo aceito depois, quando ele já tinha passado pela reabilitação. Então, né, eu citei nomes gigantescos da música norte-americana aqui pra vocês, que foram grandes nomes que participaram ali do Grand Ole Opry, e mesmo assim puderam ser banidos, puderam ouvir que eles não eram o público que se encaixava ali. Então, vocês percebem que realmente o show ele é gigantesco, independente da participação de pessoas muito grandes, né? A plateia dele é constante, assim. E o sucesso do Grand Ole Opry, ele é imenso até hoje. Então, em 1974, aconteceu uma coisa muito especial para o Grand Ole Opry, que foi quando eles perceberam que mesmo o auditório para o qual eles tinham se mudado lá em 1930 tinha se tornado muito pequeno para as plateias deles, e eles decidiram fundar a própria arena, onde poderiam acontecer esses shows semanais. Essa arena se chama Grand Ole Opry House, que é um espaço muito maior, e que o fandom de Taylor Swift conhece porque foi lá que foi realizado o ACM Awards de 2020, em que a Taylor foi e performou Betty, aquela roupinha vermelha, ela no violão. Foi a única performance separada ali de Betty, né, que a gente teve. Nesse momento, ela estava nessa Grand Ole Opry House. Agora, a gente já entendeu que o Grand Ole Opry é um espetáculo imenso e semanal, e que ele envolve o country e todas as músicas tradicionais dos Estados Unidos. Então, a gente começa a perceber que muitos empresários, isso ainda lá nos anos 1930, começaram a enxergar Nashville como esse lugar especial para música tradicional. Afinal de contas, os maiores artistas do estilo estavam sempre por ali, porque eles sabiam que no final da semana eles iam se apresentar no Grand Ole. Então era muito comum você estar caminhando na rua e você tropeçar em um grande nome da música tradicional norte-americana, né? E aí também os novatos estavam sempre por ali, por Nashville, porque eles pensavam assim: novatos também tocam
no Grand Ole Opry. Então eu vou ficar por aqui, eu vou tentar conseguir contatos para conseguir apresentar a minha música no Grand Ole no final de semana. Esses artistas novatos, normalmente eles estavam em busca de um contrato com alguma gravadora. Por conta disso, as gravadoras começaram a se tocar e começaram a botar as suas sedes ali ao redor do Grand Ole, né? Então, a Decca Records, a Columbia Records e a RCA, né, a RCA Records, que mais pra frente vai ter um papel muito importante nessa história de Taylor Swift que eu tô contando pra vocês, se fundaram ali ao redor do Grand Ole, porque as pessoas que eram muito novatas, elas iam, se apresentavam no Grand Ole, e depois, na hora que elas saíam, as gravadoras já estavam por ali e conseguiam fechar contrato com os que tinham se destacado mais. Então, Nashville foi ganhando todas essas gravadoras em uma mesma rua. O nome dessa rua também é uma referência que a gente aqui do fandom de Taylor Swift conhece. É a 16ª Avenida. Então, né, o Skipping Down 60th Avenue é daí. É a rua em que fica o Grand Ole, é a rua onde ficam todas essas gravadoras. E ela também é conhecida como o Music Row, ou o Corredor da Música, como a gente diria aqui no Brasil. Então, aos poucos, nessa Music Row ali, foram se instalando essas gravadoras todas, estações de rádio e lojas de instrumentos musicais. Mas, além disso, também se fundou ali ao redor muitos estúdios de gravação. E aí a Dolly Parton, né, que é um dos grandes nomes femininos da música country, ela gravou todos os álbuns dela nesses estúdios ali da 16th Avenue, para vocês terem noção da importância desses lugares. Inclusive, tem muitos museus que foram feitos desses estúdios hoje em dia, lá em Nashville. Porque eles colocam assim, esse é o microfone que a Dolly Parton usou, esse estúdio aqui foi aonde Elvis Presley gravou a música tal. Inclusive, o Johnny Walker, o whisky, foi fundado nesse lugar, em Nashville. Criou-se, então, essa referência de lugar, onde parecia que qualquer pessoa podia descer ali em Nashville e encontrar a fama imediata. Claro que não é bem assim, né? Só parece porque a gente só ouve falar nos que deram certo, gente. Mas com certeza muita gente ia pra Nashville e não conseguia nada ainda nessa época. Mas uma das pessoas que deu certo foi a Faith Hill. Eu não sei se vocês já ouviram falar da Faith Hill, mas ela é uma cantora country muito famosa. Ela tem vários Grammys. Ela foi uma grande influência da Taylor Swift. E ela também é a esposa de ninguém mais, ninguém menos que Tim McGraw. Talvez alguns fãs mais novinhos do fandom ou que não tenham realmente nenhum interesse na música country imaginem que Tim McGraw é uma coisa de Taylor Swift ou um nome inventado, ou até mesmo assim um cantorzinho qualquer. Mas não, o Tim McGraw, ele é uma das grandes influências do country que ainda são vivos. Ele é considerado, então, uma lenda viva. A Faith Hill e o Tim McGraw, eles são o casal country, assim, meio Johnny Cash e June Carter da atualidade. A Faith, ela nasceu no Mississippi, ela tava lá patinando com a carreira dela de cantora country no Mississippi, tava vendo que nada dava certo. E ela só viu a carreira dela decolar quando ela largou tudo, meteu a cara e se mudou pra Nashville. Aí ela ficou circulando por Nashville, não conseguiu nenhuma apresentação no Grand Ole, que era o objetivo dela quando ela foi pra lá. E aí ela começou a tocar à noite em alguns bares pra tentar conseguir uns trocados, né? Porque a pessoa precisa viver mesmo quando ela larga tudo pra perseguir o seu sonho de ser artista. Então, um dia, ela estava tocando em um bar chamado Bluebird Café, que também é um grande conhecido aqui do fandom, né? E ela foi descoberta por uma gravadora. Sabendo de tudo isso, a Taylor decidiu, então, duas coisas. Que ela ia tocar em um bar em Nashville até ser descoberta, exatamente como aconteceu com a Faith Hill, e que ela precisava ser melhor do que as garotas que desciam todos os dias dos ônibus em Nashville em busca de uma carreira na música country. Isso são palavras da Taylor Swift que ela fala no documentário Journey to Fearless. Ela percebe, então, que ela precisava de um diferencial na carreira que fizesse as pessoas olharem para ela entre milhares de garotas que tinham o mesmo objetivo que ela. Foi nesse momento, ainda aos 12 anos de idade, que a Taylor decidiu que ela ia se destacar pela sua capacidade de compor, a sua capacidade de composição. Ela não podia só compor e cantar ali básico. Ela tinha que ser a melhor compositora que os empresários das gravadoras atuais já tinham ouvido, porque só então eles prestariam atenção nela. Para mim, isso demonstra que desde uma idade muito jovem, a Taylor ela tem uma determinação incrível, assim. Sempre que ela decide que ela vai fazer alguma coisa,
ela vai lá e faz da melhor maneira possível. Ela faz buscando se destacar entre os demais. Isso diz muito sobre a incapacidade dela de se acomodar na carreira. Ela poderia, depois que ela lançou o 1989 e foi aquele sucesso absoluto, ela poderia entrar ali numa onda de só fazer álbuns com um synth pop, com um pop extremo, e com certeza isso garantiria para ela um estrelato contínuo por muitos anos. Mas não, isso não é ser Taylor Swift. Ser Taylor Swift é tu olhar e pensar: isso eu já fiz, qual é o próximo desafio? O que eu vou fazer a partir daqui que vai me dar esse destaque absoluto? O que eu vou criar? Qual é a tendência que eu vou trazer para o mercado? Isso já se demonstrava ali aos 12 anos de idade, quando ela parou e teve a inteligência de pensar: eu tenho que ser melhor do que todo mundo que tem o mesmo objetivo que eu, senão eu não vou me destacar. Então eu vou ser a melhor compositora e lirista entre essas garotas, e é por isso que eles vão me contratar. Eu acho essa passagem, assim, esse momento muito importante para a vida da Taylor. Nessa mesma época, na Pensilvânia, as coisas não iam muito bem para Taylor na escola. Durante o Journey to Fearless também, e algumas entrevistas que a Taylor deu no começo da carreira, a gente percebe que ela estava vivendo um momento muito ruim na escola. Ela sofria muito bullying. Ela era a menina esquisita que tocava violão. Ela era a menina esquisita que não tinha amigos. Ela era a menina esquisita que tinha sido criada numa fazenda. E apesar dela ser uma menina rica, que isso poderia, talvez, atrair alguns amigos interesseiros, isso não acontecia. A Andrea diz que a Taylor chegava em casa e relatava muitas vezes que quando ela se sentava em uma mesa ali na hora do almoço, né, porque nos Estados Unidos a aula deles começa um pouco mais tarde e vai até o começo da tarde ali, né, começa mais tarde no período da manhã, eles chegam a almoçar na escola e pegam o período da tarde. E nesse momento do almoço, se a Taylor sentava em uma mesa, todo mundo levantava e saía. Ela ainda não conhecia a Abigail nessa época, elas ainda não eram amigas, né? Que a Abigail foi uma das pessoas que enxergou a Taylor além dessa situação de bullying. E nessa época a Taylor dizia que a única amiga que ela tinha era a própria Andrea, a própria mãe dela. Então não tinha muito o que prendia a Taylor na Pensilvânia, porque nessa época a gente se prende muito pelos amigos. Se você chega e fala, vamos se mudar para uma criança, ela vai pensar nos amigos, ela vai pensar no que ela vai deixar para trás. Mas a única coisa boa que a Taylor tinha além da família era a conexão dela com a música. E ela pensava, se eu posso seguir esse meu lado indo pra Nashville, eu não quero estar aqui na Pensilvânia. Eu não tô nem aí pra Pensilvânia. O meu caminho tá em Nashville. Deixar todas essas pessoas que não gostam de mim, essas pessoas que são muito malvadas comigo pra trás, e eu vou pra Nashville seguir o meu caminho. Mas a gente tem que lembrar que a Andrea e o Scott tinham recém-comprado a casa dos sonhos deles. Eles estavam no melhor momento comercial e financeiro, como eu disse no começo do episódio, naquele momento. Então, quando a Taylor, ali durante a primavera dos seus 12 anos, chega para os pais dela e fala: gente, vamos se mudar para Nashville, que é lá que tá o meu futuro, é óbvio, apenas óbvio, que ela ouviu um não. Óbvio que a gente não vai fazer isso. Você tá louca, menina? Olha ao redor. A gente tem uma casa maravilhosa, a gente tá estável, a nossa família inteira tá aqui, o seu irmão tá na escola, você tá na escola. Ninguém vai largar tudo isso aqui pra ir atrás de um simples sonho. Aí a Taylor, aqui ela fala uma frase muito importante pros pais dela. Ela fala sobre como os pais dela sempre apoiaram os sonhos dela, mas que pais apoiarem os sonhos das suas crianças não é só dizer que apoiam, é eles realmente darem condições para essa pessoa, essa criança, viver os seus sonhos. E eles até ficam meio assim, putz, né? Meteu a braba aí, canetada, mas... Não, velho, não, você tem 12 anos. Você tá pensando, a gente não vai largar a nossa estabilidade, a nossa segurança, a vida que a gente construiu pra você e pro seu irmão, pra ir pra Nashville. E aí a Taylor percebe, né, que não vai rolar. E ela tem uma pequena ideiazinha, que talvez fosse resolver a situação pra todo mundo. E aí, é sobre isso e sobre este momento de transição para Nashville, que vocês sabem que vai acontecer, né? É um spoiler, mas vocês sabem que vai acontecer essa transição da Taylor Swift indo para Nashville, que a gente vai falar no próximo episódio. Hoje o meu objetivo foi realmente explicar para vocês por que Nashville, o que é que tem em Nashville, qual é a importância de Nashville em uma carreira musical de uma pessoa que mora nos Estados Unidos. Então eu espero que eu tenha agregado algum tipo de conhecimento para vocês no episódio de hoje. Tô recebendo feedbacks bem legais ainda sobre os outros episódios, então eu acho que a gente tá conseguindo construir uma linha do tempo muito bacana por aqui. Eu acho que vai ser bem interessante.
Quem é fã há muito tempo talvez esteja reouvindo muita coisa, mas descobrindo coisas novas também. Eu acredito que a gente sempre tem coisas ainda para descobrir. E quem é fã mais novinho tá podendo acompanhar essa jornada de Taylor Swift ali no seu começo. Então comentem pra mim lá no Instagram, que também é @rumoresdainês, ou meu Instagram pessoal, eu sou do Remifã em todas as redes sociais. O que vocês estão achando? Me deem sugestões, dicas, são sempre bem-vindas. E a gente se vê semana que vem, no domingo, pro nosso cafezinho da tarde aqui com fofoca sobre Taylor Swift, aqui no Rumores da Inês.